Bem-vindo ao PH Leituras. O Suicídio, Estudos de Sociologia, de Emily Durkheim. Capítulo 2. O suicídio e os estados psicológicos normais, a raça e a hereditariedade. Item 2. Admitamos, no entanto, que existem na Europa alguns grandes tipos, nos quais se percebe, grosso modo, as características mais gerais e entre os quais se dividem os povos. E aceitemos por convenção lhes dar um nome de raças. Morselli distingue entre esses tipos 4 raças: o tipo germânico, que compreende com variedades o alemão, o escandinavo, o anglo-saxão e o flamengo; o tipo céltico-romântico, belgas, franceses, italianos e espanhóis; o tipo eslavo e o uralo-áltico. Nós não mencionamos esse último tipo senão de memória, pois ele possui apenas um número muito pequeno de representantes na Europa para que se pudesse determinar quais são as relações que ele possui com o suicídio. Não há com efeito senão os húngaros, os finlandeses e algumas províncias russas que podem ser vinculadas a esse tipo. As outras 3 raças seriam classificadas da seguinte maneira, segundo a ordem decrescente de sua aptidão para o suicídio: de início, os povos germânicos; em seguida, os céltico-romanos; e, por fim, os eslavos. Mas essa diferença podem ser efetivamente imputadas à ação da raça? A hipótese seria plausível se cada grupo de pessoas reunidas assim sob um mesmo vocábulo tivesse, para o suicídio, uma tendência de intensidade aproximadamente igual. Mas existem entre nações de uma mesma raça as divergências mais extremas. Enquanto os eslavos, em geral, estão pouco inclinados a se matar, a Boêmia e a Morávia se mostram como exceções. A primeira conta 158 suicídios por milhão de habitantes e a segunda 136, ao mesmo tempo que a Carníola não possui senão 46, a Croácia 30 e a Dalmácia 14. Do mesmo modo, entre todos os povos céltico-romanos, a França se distingue pela importância de sua contribuição: 150 suicídios por milhão de habitantes, enquanto a Itália, por outro lado, na mesma época não apresentava senão 30 suicídios, e a Espanha menos ainda. É bem difícil admitir, como o quer Morselli, que uma diferença tão considerável possa se explicar pelo fato de que os elementos germânicos são mais numerosos na França do que nos outros países latinos, dado sobretudo que os países que se separam assim de seus congêneres são também os mais civilizados. Tem-se o direito de se perguntar se aquilo que diferencia as sociedades e os grupos, por assim dizer, étnicos, não é muito mais o desenvolvimento desigual de sua civilização. Entre os povos germânicos, a diversidade é ainda maior. Dos 4 grupos que estão ligados a essa cepa, há 3 que estão muito menos inclinados para o suicídio do que os eslavos e os latinos. São os flamengos, que não contam senão com 50 suicídios por milhão de habitantes, e os anglo-saxões, que não possuem senão 70. Quanto aos escandinavos, a Dinamarca apresenta a cifra elevada de 263 suicídios, mas a Noruega não possui senão 74,5 e a Suécia 84. Portanto, é impossível atribuir a taxa de suicídios dinamarquesa à raça, uma vez que, nos 2 países onde essa raça é mais pura, ela produz efeitos contrários. Em suma, de todos os povos germânicos, não há senão os alemães que são, de uma maneira geral, fortemente conduzidos ao suicídio. Se então tomássemos o termo
Em seu sentido rigoroso, a raça não poderia mais estar em questão, mas sim a nacionalidade. Não obstante, como não está demonstrado que não há um tipo alemão que seja, em parte, hereditário, pode-se concordar e estender até esse limite extremo o sentido da palavra e dizer que, nos povos de raça alemã, o suicídio é mais desenvolvido do que na maior parte das sociedades céltico-romanas, eslavas ou mesmo anglo-saxãs e escandinavas. Mas isso é tudo o que podemos concluir das cifras precedentes. Em todos os casos, porém, esse é o único em que se poderia suspeitar de maneira rigorosa de certa influência dos caracteres étnicos. Nós ainda veremos que, em realidade, a raça não tem aí nenhuma influência sobre o que quer que seja. Com efeito, para poder atribuir a essa causa a propensão dos alemães para o suicídio, não é suficiente constatar que ela é geral na Alemanha, pois essa generalidade poderia ser causada pela natureza própria da civilização alemã. Mas seria necessário ter demonstrado que essa propensão está ligada a um estado hereditário do organismo alemão, que ela é um traço permanente do tipo, que subsiste mesmo que o meio social tenha se transformado. Essa é a única condição por meio da qual poderíamos ver aí um produto da raça. Procuremos investigar, portanto, se fora da Alemanha, quando se acha associado com a vida de outros povos e aclimatado a civilizações diferentes, o alemão guarda sua triste primazia. A Áustria nos oferece para responder essa questão uma experiência pronta. Os alemães estão misturados aí em proporções muito diferentes segundo as províncias. Há uma população cujas origens étnicas são completamente diferentes. Vejamos, então, se sua presença tem por efeito um aumento das cifras dos suicídios. O quadro 7 indica, para cada província, ao mesmo tempo que a taxa média de suicídios durante o período quinquenal 1872 a 1877, a importância numérica dos elementos alemães. É de acordo com a natureza dos idiomas utilizados que fazemos parte de raças diferentes. Ainda que esse critério não seja de uma exatidão absoluta, ele é, contudo, o mais seguro do qual podemos nos servir. É impossível para nós perceber nesse quadro que tomamos emprestado do próprio Morcelli o menor traço da influência alemã. A Boêmia, a Morávia e a Bucovina, que só possuem de 37% a 9% de alemães, têm uma média de suicídios 140, superior à média da Estíria, da Coríntia e da Silésia, 125, onde os alemães estão, porém, em grande maioria. Ao mesmo tempo, esses últimos países ainda se encontra, contudo, uma minoria importante de eslavos, ultrapassa, no que concerne ao suicídio, as três únicas províncias nas quais a população é totalmente composta de alemães, a parte superior da Áustria, Salzburgo e o Tirol Transalpino. É verdade que a parte inferior da Áustria contém muito mais suicídios do que as outras regiões. Mas o avanço que ela possui sobre este ponto não teria como ser atribuído à presença de elementos alemães, uma vez que os alemães são mais numerosos na parte superior da Áustria, em Salzburgo e no Tirol Transalpino, onde as pessoas se matam de 2 ou 3 vezes menos. A verdadeira causa da cifra elevada é que a parte inferior da Áustria tem por centro administrativo a cidade de Viena, que, como todas as capitais, contabiliza todos os anos um número enorme de suicídios. Em 1876, foram cometidos na cidade 320 suicídios para cada milhão de habitantes. É preciso, então, tomar cuidado para não atribuir à raça aquilo que se deve à grande cidade.
Ao contrário, se o litoral, a Carniola e a Dalmácia possuem um número tão pequeno de suicídios, a causa disso não se deve à ausência de alemães, pois no Tirol Cisalpino, na Galícia, onde contudo não há mais alemães, há de 2 ou 5 vezes mais mortes voluntárias. Ainda que calculemos a taxa média de suicídio para o conjunto das 8 províncias da minoria alemã, chega-se à cifra de 86, ou seja, o mesmo que no Tirol Transalpino, onde não há senão alemães. E mais do que na Coríntia e na Estíria, onde eles estão em um grande número. Assim, quando o alemão e o eslavo vivem no mesmo meio social, sua tendência para o suicídio é sensivelmente a mesma. Por conseguinte, a diferença que se observa entre eles, quando as circunstâncias são outras, não se deve à raça. Mostra-se o quadro 7, comparação das províncias austríacas segundo o ponto de vista do suicídio e da raça. Veja o quadro em tela. O mesmo vale para a diferença que assinalamos entre o alemão e o latino. Na Suíça, nós encontramos a presença dessas duas raças. 15 cantões são alemães, seja na totalidade, seja em parte. Nesses locais, a média dos suicídios é de 186, ano de 1876. 5 cantões têm maioria francesa: Valais, Friburgo, Neuchâtel, Genebra e Vaud. A média de suicídios aí é de 255. Aquele entre os cantões que é menos comentado, o Valais, 10 por milhão de habitantes, é justamente aquele que possui mais alemães, 319 a cada 1.000 habitantes. Ao contrário, Neuchâtel, Genebra e Vaud, onde a população é praticamente toda latina, tem respectivamente 486, 321 e 371 suicídios. A fim de permitir que o fator étnico manifestasse melhor a sua influência, caso esta influência exista, nós procuramos eliminar o fator religioso que poderia mascará-lo. Para tanto, comparamos os cantões alemães com os cantões franceses, de uma mesma confissão. Os resultados desse cálculo não fazem outra coisa senão confirmar os resultados precedentes. Tabela Cantões Suíços, veja a tabela em tela. Por um lado, não há diferença sensível entre as duas raças. Por outro, os franceses possuem uma superioridade. Os fatos concordam, portanto, em demonstrar que, se os alemães se matam mais do que os outros povos, a causa não está no sangue que corre em suas veias, mas na civilização na qual eles foram educados. Não obstante, entre as provas oferecidas por Morselli para estabelecer a influência da raça, há uma que, em uma primeira abordagem, poderia passar por mais concludente. O povo francês resulta de uma mistura de duas raças principais, os celtas e os cimbros, que, desde a origem, se distinguem um do outro pelo tamanho. Desde a época de Júlio César, os cimbros são conhecidos por sua alta estatura. Foi também pela estatura dos habitantes que Broca pôde determinar de que maneira essas duas raças estão atualmente distribuídas sobre a superfície de nosso território. E ele se deparou com o fato de que as populações de origem céltica são preponderantes no sul do Loire, enquanto as populações de origem címbrica são preponderantes no norte. Essa carta etnográfica oferece, então, certa semelhança com aquela dos suicídios, pois sabemos que os suicídios estão isolados na parte setentrional do país e, ao contrário, em seu mínimo no centro e no sul. Morselli, porém, foi mais longe. Ele acreditou que podia estabelecer que os suicídios franceses variavam regularmente segundo o modo de distribuição dos elementos étnicos. Para proceder a tal demonstração,
Ele constituiu 6 grupos de departamentos, calculou para cada um deles a média dos suicídios e também a média dos recrutas dispensados do serviço militar por não atingirem a altura mínima, o que é uma maneira indireta de mensurar o tamanho médio da população correspondente, pois ela se eleva na medida em que o número dos dispensados diminui. Ora, acontece que essas duas séries de meios variam em razão inversa, uma em relação à outra. Há um número tanto maior de suicídios quanto menor for o número de recrutas dispensados por tamanho insuficiente, ou seja, quanto maior for a altura média. Uma correspondência tão exata, se chegasse a ser estabelecida, não poderia ser explicada senão pela ação da raça. Mas a maneira como Morselli chegou a esse resultado não nos permite considerá-lo como certo. Ele tomou com efeito, com base na sua comparação, os 6 grupos étnicos distinguidos por Broca, segundo o grau de pureza das duas raças célticas e címbrica. Ora, qualquer que seja a autoridade desse cientista, essas questões etnográficas são complexas demais e deixam espaço demais para a diversidade das interpretações e das hipóteses contraditórias, para que se pudesse considerar como certa a classificação que ele propôs. Não é preciso senão ver quantas conjecturas históricas mais ou menos inverificáveis ele fez para apoiar essa divisão, e ainda se emerja como evidência dessas pesquisas o fato de que há na França 2 tipos antropológicos nitidamente distintos. A realidade dos tipos intermediários e diversamente nuançados que ele acreditou reconhecer é muito mais duvidosa. Se então, deixando de lado esse quadro sistemático, mas talvez engenhoso demais, nós nos contentarmos em classificar os departamentos segundo a altura média que é própria a cada um deles, ou seja, segundo o número médio de recrutas dispensados por não atingirem a altura mínima, e se, no que concerne a cada uma dessas médias, colocarmos de modo correspondente à média dos suicídios, encontraremos os seguintes resultados que diferem sensivelmente daqueles encontrados por Morselli. Quadro 8, apresentado em tela. A taxa de suicídios não cresce de uma maneira regular proporcionalmente à importância dos elementos símbricos ou supostamente símbricos, pois o primeiro grupo, no qual as alturas são as maiores, contabiliza um número menor de suicídios do que o segundo, e não sensivelmente maior do que o terceiro grupo. Ao mesmo tempo, os últimos 3 estão mais ou menos no mesmo nível, por mais desiguais que sejam no que concerne ao tamanho. Tudo o que podemos deduzir dessas cifras é que, tanto sob o ponto de vista do suicídio quanto sob o da estatura, a França é dividida em 2 metades. Uma setentrional, onde os suicídios são numerosos e os tamanhos elevados, e outra central, onde os tamanhos são menores e onde as pessoas se matam menos. Sem que, no entanto, essas 2 progressões sejam exatamente paralelas. Em outras palavras, as 2 grandes massas regionais que nós percebemos sobre o mapa etnográfico podem ser reencontradas no mapa dos suicídios, mas a coincidência não é verdadeira senão no que concerne à grandeza e de maneira geral. Ela não tem como ser reencontrada no detalhe das variações que os 2 fenômenos comparados apresentam. Uma vez que trazemos para uma proporção verdadeira, a coincidência não constitui mais uma prova decisiva em favor dos elementos étnicos, pois ela não é mais do que um fato curioso, que não é suficiente para demonstrar uma lei. Ela pode muito bem não ser causada senão pelo simples encontro de fatores independentes.
No mínimo, para que se pudesse atribuir a ação das raças, seria preciso que essa hipótese fosse confirmada por outros fatos. Ora, muito pelo contrário, ela é contradita pelos fatos que seguem. Primeiro, ora, seria estranho que um tipo coletivo, como o tipo dos alemães, cuja realidade é incontestável e que possui com o suicídio uma afinidade tão poderosa, deixasse de manifestar essa afinidade quanto as circunstâncias sociais se modificassem. Que um tipo parcialmente problemático como esse dos celtas ou dos antigos belgas, do qual não restam mais do que vestígios raros, teria ainda hoje sobre essa mesma tendência uma ação eficaz. Há uma diferença muito grande entre a generalidade extrema dos caracteres que perpetua a lembrança e a especialidade complexa de tal tendência. Segundo, veremos um pouco depois que o suicídio era frequente entre os antigos celtas. Se então, hoje o suicídio é raro entre as populações que se supõem como tendo origens celtas, isso não pode se dar em virtude de uma propriedade congênita da raça, mas em virtude de circunstâncias exteriores que mudaram. Terceiro, celtas e símbrios não constituem raças primitivas e puras. Elas se acham antes afiliadas pelo sangue, assim como pela língua e pelas crenças. Tanto uns quanto os outros não são senão variantes dessa raça de homens loiros e de estatura alta, que seja por invasões em massa, seja por enxames sucessivos, se difundiram pouco a pouco por toda a Europa. Toda a diferença que há entre eles do ponto de vista etnográfico é que os celtas, ao se cruzarem com as raças morenas e baixas do sul, se diferenciaram mais do tipo comum. Por conseguinte, se a aptidão maior dos símbrios para o suicídio tivesse causas étnicas, ela viria do fato de que neles a raça primitiva se alterava menos. Nesse caso, porém, dever-se-ia ver, mesmo fora da França, o suicídio crescer ainda mais à medida que as características distintivas dessa raça fossem mais acentuadas. Ora, mas ele não cresceu de modo algum. É na Noruega que se encontram os homens mais altos da Europa, em média 1,72 m. E, além disso, é aparentemente do norte, em particular das margens do Báltico, que esse tipo é originário. É lá também que se considera que ele tenha melhor se mantido. Não obstante, na quase ilha escandinava, a taxa de suicídios não é elevada. A mesma raça, diz-se, conservou melhor a sua pureza na Holanda, na Bélgica e na Inglaterra do que na França. E, no entanto, esse último país é muito mais fecundo em termos de suicídio do que os três outros. De resto, essa distribuição geográfica dos suicídios franceses pode ser explicada sem que seja necessário fazer intervir as potências obscuras da raça. Sabe-se que o nosso país é dividido, tanto moral quanto etimologicamente, em duas partes que ainda não se interpenetraram completamente. As populações do centro e do sul guardaram o seu humor, um gênero de vida que lhes é próprio e que, por essa razão, resiste às ideias e aos costumes do norte. Ora, é no norte que se encontra o berço da civilização francesa. Ela se manteve, então, uma coisa essencialmente setentrional. Por outro lado, como ela contém, tal como veremos mais adiante, as causas principais que impelam os franceses a se matar, os limites geográficos de sua esfera de ação também são os limites da zona mais fértil em termos de suicídio. Se então as pessoas do norte se matam mais do que aquelas do sul, isso não acontece porque elas se encontram aí mais predispostas a isso em virtude do seu temperamento étnico, mas simplesmente porque as causas sociais do suicídio estão mais particularmente acumuladas no norte do Loire do que no sul. Quanto
a saber como é que essa dualidade moral de nosso país se produziu e como ela se manteve, essa é uma questão histórica que as considerações etnográficas não teriam como resolver de maneira suficiente. Não é, ou, em todo caso, não é apenas a diferença de raças que poderia estar em causa, pois a raça muito diversas são suscetíveis de se misturar e de se perder uma nas outras. Não há entre o tipo setentrional e o tipo meridional um antagonismo tal que não teria como ser vencido pelos séculos de vida comum. O loreno não difere menos do normando do que o provençal do habitante de Île-de-France. Mas isto se dá porque, por razões históricas, o espírito provincial e o tradicionalismo local se mantiveram muito mais fortes no sul, enquanto no norte, a necessidade de enfrentar inimigos comuns, uma solidariedade de interesses mais fortes e contatos mais frequentes aproximaram antes os povos e confundiram suas histórias. E é precisamente esse nivelamento moral que, tornando mais ativa a circulação dos homens, das ideias e das coisas, fez dessa última região o lugar de origem de uma civilização intensa.